Fala, torcedor vascaíno. A semana já começou daquele jeito, cheia de emoção, tensão e, claro, muita expectativa sobre o que vai acontecer com o nosso Vasco da Gama. Depois do jogo do fim de semana, o clima pesou nos bastidores e Fernando Diniz não deixou barato. Teve cobrança forte, discussão no vestiário e até um nome inesperado que voltou a circular dentro de São Januário: Nenê. Pois é, o eterno camisa 10, ídolo recente da torcida, pode estar se aproximando de um retorno ao clube, e eu vou te contar tudo o que está rolando por trás das cortinas do nosso Vascão. Mas antes de mergulhar nesse turbilhão de notícias, vale relembrar o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. A rodada 33 chegou ao fim, infelizmente, o Vasco não conseguiu aproveitar a chance de reagir na tabela. Jogando dentro de casa, com o apoio da torcida em São Januário, o time acabou derrotado pelo Juventude. E olha, torcedor, foi um daqueles resultados que doem. Não só pela derrota em si, mas pela maneira como ela aconteceu. O Vasco, que vinha de 2 derrotas seguidas, precisava dar uma resposta rápida, precisava mostrar atitude, vontade de vencer, e acabou deixando escapar mais 3 pontos fundamentais. Com esse tropeço, o Vasco perdeu posição na classificação e viu o Atlético Mineiro ultrapassar depois da vitória sobre o Sport. A situação ficou ainda mais complicada porque os adversários que estão abaixo começaram a vencer, enquanto os que estão acima tropeçam. Parece até um roteiro perverso. Quando o Vasco precisa aproveitar a chance de encostar no G7, o time não entrega. E o resultado é um cenário perigoso. Hoje, o Vasco está a 9 pontos de distância do G7, puxado pelo Fluminense, e também a 9 pontos do Z4. Ou seja, um equilíbrio estranho, que mostra como o time perdeu força no momento decisivo da competição. E o mais frustrante é lembrar que o Vasco já esteve bem mais perto de uma briga por Libertadores e bem mais longe da zona de rebaixamento. Aquele momento em que a equipe parecia embalada, jogando bem, crescendo em desempenho e mostrando confiança, parece ter ficado para trás. Em especial, os 2 jogos em casa contra São Paulo e Juventude eram considerados fundamentais. O mínimo esperado era vencer pelo menos um deles, mas a equipe falhou nas 2 oportunidades. Se tivesse feito o dever de casa, o Vasco estaria hoje com 48 pontos, colado no Fluminense sonhando de verdade com o G7. Mas, como não venceu, a realidade é outra, e a pressão aumentou. O torcedor começa a se preocupar, e com razão. Os próximos compromissos são pedreiras. O Vasco vai encarar o Grêmio fora de casa, o Bahia em Salvador e o Internacional em São Januário. 3 partidas difíceis, e para piorar, 3 confrontos cheios de tabus. O time não vence o Grêmio no Rio Grande do Sul desde o ano de 2006 e jamais venceu na nova Arena do Grêmio. Contra o Bahia, o retrospecto também assusta. O Vasco não ganha em Salvador desde 2012 e não triunfa na Fonte Nova desde 1987. Quase 4 décadas sem vencer lá. E o tabu mais recente é contra o Internacional, dentro de São Januário. O Vasco não vence o Colorado desde 2019. É claro que o futebol é cheio de surpresas, mas enfrentar essa sequência pesada num momento de instabilidade não é o cenário ideal. E, diante disso, o que se viu após a derrota para o Juventude foi um vestiário tenso. De acordo com informações internas, Fernando Diniz e sua comissão técnica cobraram duramente os jogadores. Não foi apenas uma conversa de praxe, não. Foi cobrança de verdade, na base da sinceridade, com voz firme e clima quente. Alguns atletas foram chamados individualmente e ouviram o que precisavam ouvir. O técnico entendeu que o problema não era só o resultado, mas a postura dentro de campo. Diniz ficou incomodado com a falta de atitude, de mentalidade vencedora e de ambição. Ele teria dito que o Vasco parecia um time acomodado, sem fome, sem aquela chama que se espera de um elenco que veste uma camisa pesada como a do Vasco. Isso, claro, gerou um clima de desconforto, mas também pode servir de combustível para reagir. A comissão técnica quer ver uma mudança imediata de comportamento. O grupo precisa acordar, precisa entender que o Brasileirão não acabou e que ainda restam 5 jogos e 15 pontos em disputa. Internamente, há um consenso de que parte do elenco perdeu o foco no campeonato nacional por causa da Copa do Brasil.
O sonho de conquistar o título inédito e garantir vaga direta na Libertadores acabou mexendo com a cabeça de alguns jogadores. A vitória sobre o Fluminense na semifinal aumentou essa expectativa, e muitos passaram a pensar mais no jogo decisivo de dezembro do que nas partidas do Brasileirão. Isso, segundo pessoas próximas à comissão, explica a queda de rendimento recente. Mas Diniz não quer saber de desculpas. Ele teria deixado claro que o time precisa retomar a concentração total agora, porque cada ponto perdido pode custar caro. E é exatamente por isso que o treinador fez questão de reunir o elenco logo após o jogo contra o Juventude e colocar as cartas na mesa. Disse que é hora de reação, de compromisso e de responsabilidade. O torcedor está cobrando, a diretoria está atenta, e os jogadores precisam responder em campo. O Vasco tem condições de reagir, tem elenco para jogar mais do que vem mostrando, e a torcida continua acreditando. Mas acreditar sozinho não basta. O time precisa mostrar isso dentro das 4 linhas. Enquanto o vestiário fervia, um velho conhecido do torcedor cruzmaltino reaparecia em São Januário. Nenê, o ídolo que marcou época recente no clube, esteve presente no estádio e, segundo informações, voltou a ser pauta nos bastidores. A possibilidade de o meia retornar ao Vasco em uma função administrativa ganhou força. O acordo que ele teria feito lá atrás, ainda com a antiga diretoria, previa exatamente isso, encerrar a carreira e depois assumir um cargo no clube. O curioso é que Nenê deve encerrar a sua carreira no fim desta temporada. Atualmente no Juventude, ele vem demonstrando que o fim da linha está próximo, e a ideia de trabalhar no Vasco após a aposentadoria o agrada. Perguntado sobre isso depois do jogo, ele foi sincero. Disse que ainda não conversou com ninguém da nova gestão, mas deixou claro seu carinho e amor pelo clube, afirmando que o futuro está em aberto. E, claro, o torcedor ficou animado com a possibilidade de ver o craque de volta, mesmo que fora das 4 linhas. Essa ligação entre Nenê e Vasco é especial. Ele chegou em momentos complicados, foi decisivo, abraçado pela torcida e, mesmo com algumas polêmicas, sempre demonstrou respeito e identificação com o clube. Ter alguém assim trabalhando nos bastidores pode ser algo positivo, principalmente no momento em que o Vasco tenta se reorganizar e resgatar sua essência. Mas o presente ainda exige foco total dentro de campo. A sequência é dura, os tabus são enormes e a margem de erro é pequena. Fernando Diniz sabe disso, e a comissão técnica promete mexer no time, ajustar o que for necessário e buscar a reação já na próxima rodada. O torcedor, como sempre, vai junto, acreditando, torcendo e empurrando o time até o fim. Porque, se tem uma coisa que nunca falta no Vasco, é paixão. E se dentro de campo a pressão é enorme, fora dele o Vasco vive um momento de reorganização e reflexão. O episódio no vestiário após a derrota para o Juventude serviu como um alerta. O próprio Fernando Diniz sabe que o ambiente interno precisa ser ajustado para que o grupo volte a render. Jogadores experientes estão sendo chamados para a conversa, a liderança do elenco está sendo cobrada e o recado é claro, acabou a margem para erros. O time precisa de entrega, de raça, de intensidade e de alma, valores que sempre fizeram parte da história do Vasco da Gama. E essa cobrança não é apenas do técnico, mas também dos torcedores que lotam São Januário mesmo em meio às dificuldades. A torcida, que canta do início ao fim, quer ver um time com espírito de gigante, e o elenco precisa corresponder. Fernando Diniz, conhecido pelo estilo intenso e por cobrar dedicação máxima, tem trabalhado para resgatar o padrão de jogo que o Vasco apresentou em boas fases da temporada. A equipe chegou a mostrar um futebol envolvente, com posse de bola, troca rápida de passes e criação de chances. Mas nos últimos jogos, esse estilo se perdeu. O time passou a errar na saída de bola, perdeu confiança e começou a jogar de forma apática. O treinador quer ver o retorno da ousadia, quer que os jogadores voltem a acreditar no próprio potencial. Ele tem repetido nos bastidores que o Vasco não pode ser um time medroso, que precisa entrar em campo com personalidade e coragem, principalmente em partidas decisivas. Essa queda de rendimento, segundo fontes internas, também tem ligação com o aspecto emocional. O elenco sentiu a pressão da torcida, sentiu o peso dos maus resultados e acabou perdendo a leveza que vinha apresentando.
E é justamente aí que o papel de Fernando Diniz é fundamental. Ele tenta equilibrar a cobrança com motivação, para evitar que o clima fique pesado demais. No treino de domingo, por exemplo, houve conversa longa no gramado. O treinador reuniu todos, falou sobre a importância da reta final e reforçou que a hora é de união. Disse que o Vasco precisa reagir como time grande, que não adianta apontar culpados, e que todos precisam remar para o mesmo lado. O ambiente melhorou um pouco, mas a pressão segue. O Vasco tem pela frente adversários complicados e precisa pontuar urgentemente. O próximo duelo é fora de casa, contra o Grêmio, e a missão é das mais duras. O torcedor sabe como é difícil jogar em Porto Alegre, ainda mais em uma arena onde o Vasco nunca venceu. Mas é justamente nesses jogos que a história do clube costuma se reescrever. Diniz confia em uma atuação de superação, daquelas que fazem o torcedor voltar a sonhar. Depois do Grêmio, o foco será no Bahia, outro tabu pesado, e logo em seguida o duelo contra o Internacional, que também promete ser tenso. O técnico planeja mudanças na escalação, tanto para ajustar a parte tática quanto para dar oportunidade a quem está pedindo passagem nos treinos. Entre os jogadores, o discurso é de virar a página. Alguns líderes, como Maicon e Payet, conversaram com o grupo e reforçaram a importância de não deixar o Brasileirão de lado. Mesmo com a Copa do Brasil no horizonte, o time precisa manter o equilíbrio entre as duas competições. Ninguém quer ver o Vasco se complicando na tabela, ainda mais depois de tanto esforço para fugir da zona de rebaixamento. O elenco sabe que um tropeço em sequência pode colocar tudo a perder, inclusive a confiança da torcida. Nos bastidores, há também o trabalho de reaproximação com a torcida. A diretoria tem se reunido para alinhar ações e evitar ruídos. A ideia é fortalecer o ambiente e transmitir tranquilidade para o grupo. Todos entendem que este é um momento decisivo da temporada e que o foco deve estar totalmente voltado para o futebol. A presença de Nenê em São Januário no último fim de semana, por exemplo, foi vista como um símbolo positivo. Um ídolo que conhece o clube, respeitado por todos, mostrando que o Vasco ainda é capaz de unir gerações e resgatar o sentimento de pertencimento. Nenê, aliás, deixou o torcedor em polvorosa ao admitir que pode sim voltar a trabalhar no Vasco após encerrar a carreira. Ele não esconde o carinho e o desejo de contribuir de outra forma, ajudando na estrutura do clube e servindo como um elo entre os jovens e o elenco principal. Para muita gente, essa ligação afetiva com ex-jogadores pode ser o caminho certo. O Vasco sempre foi um time de tradição, que se fortalece com figuras que conhecem sua história. E ter alguém como Nenê por perto, com experiência e amor declarado, pode ajudar na reconstrução. Enquanto isso, a base continua mostrando força. O fim de semana foi movimentado nas categorias inferiores, e o torcedor tem motivos para se orgulhar. O Sub-17, mesmo derrotado no jogo de ida da final da Copa Rio contra o Flamengo, mostrou talento e personalidade. Com nomes como Medina, Léo Félix e Lucas Ovil, o Vasco tem uma geração promissora, pronta para brilhar. O jogo de volta será em casa, e a expectativa é de que os meninos revertam o resultado e levantem o troféu. Já o Sub-20 fez bonito, venceu o Fluminense por 2-0 e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca da categoria. Essa vitória teve sabor especial, porque garantiu também a classificação para a Copa do Brasil Sub-20 do ano de 2026. Os gols de Léo Jacó e Ramon Rick confirmaram o bom momento da equipe, que agora enfrentará o Botafogo na grande final. Depois de 2 títulos seguidos em cima do Flamengo, o Vasco vai em busca do tricampeonato. E se tem algo que anima o torcedor é ver essa molecada representando o clube com garra, técnica e respeito pela camisa. O trabalho de base, quando bem conduzido, é o alicerce para o futuro do time profissional, e o Vasco parece estar no caminho certo. Tudo isso mostra que o clube, apesar das dificuldades, ainda respira esperança. O torcedor vascaíno, acostumado com momentos de drama e superação, sabe que nada vem fácil. O que o Vasco precisa agora é encontrar estabilidade, somar pontos e recuperar a confiança. Fernando Diniz tem consciência do desafio que tem nas mãos, mas também sabe que há talento e capacidade no elenco para virar o jogo. É preciso ajustar o mental, retomar a concentração e reencontrar o futebol que encantou no início da temporada.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho forte tomou conta dos corredores de São Januário nas últimas horas. Segundo informações que circulam entre funcionários e pessoas próximas ao elenco, o atacante Pablo Vegetti teria perdido a paciência e desabafado de forma contundente após mais uma partida em que começou no banco de reservas. A frase atribuída ao argentino correu como fogo em palha seca: "Eu tenho mais gol na reserva do que ele jogando direto." Sem citar nomes, Vegetti teria se referido a um companheiro de posição que vem recebendo mais minutos em campo nas últimas rodadas. O comentário, dito em tom de irritação, teria acontecido nos vestiários, logo após o apito final, diante de um clima tenso entre titulares e suplentes. A repercussão foi imediata. Alguns jogadores teriam tentado acalmar o camisa 99, enquanto membros da comissão técnica observavam em silêncio o desabafo do artilheiro. O que era um simples momento de frustração pessoal acabou ganhando contornos de polêmica interna, com debates sobre meritocracia, escolhas táticas e a falta de diálogo entre o elenco e o comando técnico. Internamente, há quem veja o episódio como reflexo da insatisfação de parte do grupo, que acredita que o time tem deixado de lado quem realmente entrega resultados dentro de campo. Vegetti, mesmo com menos minutos jogados, continua sendo um dos nomes mais eficientes da equipe, algo que aumenta a tensão sobre as decisões do treinador. Entre torcedores, o rumor se espalhou rapidamente nas redes sociais. Muitos defenderam o atacante, exaltando sua entrega e oportunismo, enquanto outros pediram mais união no elenco e criticaram o vazamento da fala. Se o argentino realmente disparou essa frase, uma coisa é certa: o ambiente vascaíno ferve. O episódio reacende a velha discussão sobre hierarquia, confiança e protagonismo dentro de um vestiário que vive sob pressão constante. O gol, que sempre foi a resposta mais convincente de Vegetti, agora dá lugar a uma nova disputa, não apenas dentro das quatro linhas, mas no coração de um elenco que busca reencontrar harmonia antes que a faísca vire incêndio. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.